Episódio 16. Os homens que não nasceram para casar. E muitos ainda nem sabem, é claro. Quero agradecer mais uma vez a sua visualização aqui no nosso canal. Estamos com cada vez mais visitas. É um canal que, desde o início, ele seguiu com o objetivo de fazer com que você absorva cada vez mais os conhecimentos, os elementos norteadores no movimento MGTOW. Então, neste episódio 16, vamos tratar especificamente do assunto aí, do título, hein? Baita de um assunto. Está bem detalhado lá no meu livro também, com mais detalhes, inclusive eu vou trazer um pouco para que você consiga finalmente perceber que seguir os caminhos do movimento MGTOW é a sua melhor opção. É a melhor opção, a melhor escolha que você pode aí fazer na sua vida. Muito bem. Quem são os homens que não nasceram para casar e ainda não sabem? Inclusive, ainda não sabem. É inclusive um tipo de homem comum na sociedade. São aqueles que vivem na bolha e perceberam que o casamento não era aquilo que tinham como meta de vida, uma vez que a rotina mostrou verdadeiramente quem é a companheira. Uma parcela destes acomodam-se e aceitaram a situação como está. Acabaram por fim tendo filhos, e ainda que possam ser bons pais, muitas vezes a desestruturação familiar traz danos irreparáveis aos descendentes, caso tenha, e assim mesmo. Muitos destes aí extravasam na bebida, jogatinas, drogas e outros vícios terríveis em relação à sua frustração conjugal. Porque muitas vezes, meu caro, as mulheres, principalmente as feministas em especial, elas acabam aí mostrando a sua real faceta. Mesmo que elas não digam que são feministas, mas as ações acabam demonstrando sim que elas fazem ações feministas. Porque a sociedade atual, ela está com muito embasamento feminista de uma forma praticamente imperceptível para muitas pessoas. Isso é uma preocupação bastante grande que nós, que seguimos o MGTOW, nós nos preocupamos. Isso aí é mais dos motivos para termos o canal. Muitos destes homens, então, entre a infidelidade conjugal e a vida andando em círculos, acabam optando pelo divórcio. Muito bem, quando o homem está no divórcio, muitas vezes a chance dele finalmente compreender que o casamento não é para ele. Mas muito bem, é aquela velha história, vão tentar de novo, tentam uma segunda vez caindo na mesma cilada. E as mesmas situações acabam se repetindo. Horas. Daqui a pouco aí, muitas vezes o homem comum, que acaba não saindo da bolha também, vai ter 2 casamentos, 2 pensões, bens divididos 2 vezes, 60% do salário em pensões para os filhos, que muitas vezes nós sabemos que não são usadas pelos filhos, convenhamos. Uns aí, que bom eu posso dizer isso, tem a felicidade de conhecer o movimento e sair desta bolha infernal e finalmente perceberem que não eram nós, homens, que deveríamos entrarmos em um casamento. Normalmente, este público de pessoas, de homens especificamente, que tentam 1, 2, 3 vezes é formado de betas. Lembrando que lá no começo dos episódios eu falo melhor sobre os betas, porque muitos deles são inseguros, engoliram aí a historinha, o blá 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 do romantismo, ou foram obrigados pela família a encontrar uma esposa, pois assim, abre aspas, a sociedade exige. Alguns homens, quando jovens, vendo a família esfacelar-se por 1000 problemas, da mesma forma quando vem um pai alcoólatra e jamais ousam beber, há aqueles que, diante de tão triste quadro, sabem que o casamento não será para eles. Muitos dos homens MGTOW, se você acabar conhecendo um ou outro, vai lhe reportar que a escolha de não casar vem justamente por falta de estrutura familiar,
Então essa pessoa normalmente, quando não tem estrutura familiar e tem visão, ela consegue ter um senso de percepção, ela vai observando aí que o casamento não é para ela, porque ela observa a sociedade e assim segue o seu caminho da melhor forma possível. Eu gosto de dizer que este público é um público que faz parte dos Red Pills nativos, que talvez por acaso até saibam sobre o MGTOW e quando conhecem o movimento vão se identificar automaticamente com ele, pois muitas das ações já fazem parte da sua realidade. É aquela história, você apresenta o movimento, você explica o que é, a pessoa entende, poxa, quase que é uma filosofia, mas não é, é um conjunto de ações que você vai levando para o seu dia a dia, para a sua vida futura. E o que acaba acontecendo? A pessoa vai dizer, pode até ser seu amigo ou um conhecido, poxa, mas eu já faço tudo isso. Legal, bacana, que bom. Vai servir aí, essas pessoas servirão, melhor dizendo, como exemplos para que outras possam aderir ao movimento. Onde é que está o sucesso do homem MGTOW? Paz, tranquilidade, busca de conhecimentos, o ato de se autoconhecer, descobrir novas qualidades. Eu mesmo descobri inúmeras. Sou uma pessoa muito feliz por isso. Extremamente feliz porque eu descobri minhas próprias qualidades com o passar dos anos. Aos homens que erraram em seus casamentos, o movimento está de portas abertas para que eles possam seguir seu próprio caminho e possam, a partir daí, reconstruir sua dignidade e repassar para sua descendência, caso tenham, os valores corretos de moral e éticas que estão perdidos nos dias atuais. Isso aí é uma grande verdade. Não importa qual era o perfil dos homens que no passado não seguiam o movimento. O importante é o agora. O importante é que em algum momento de sua vida você escolheu cuidar de si da melhor forma possível. Sobre os divórcios, apenas uma informação que muitos não sabem. Mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio e a maioria deles não atinge os 7 anos de união. Uma parcela dos divorciados é ao menos divorciados 2 vezes. Olha o perigo. Cilada, Bino! Quase todos têm ao menos um filho. E tem mais, eu sempre falo aqui da incursão maliciosa da sociedade no direito de liberdade dos homens. Aqui cabe mais uma boa lembrança. Como a lei quase sempre oferece à mãe o direito à guarda da prole, o homem fica inclusive sem a casa. Mesmo que queira dividir a casa, como vai se reportar adiante para o filho ou a filha, ou os filhos, caso tenha mais de um, quando perguntado no futuro sobre a tentativa de deixá-lo sem casa? Um homem de bem vai preferir o melhor para seus descendentes. Além da perda do imóvel, o pai ainda não MGTOW pode até mesmo perder a sua dignidade, porque infelizmente nós temos aqueles joguetes pós-divórcio, quando envolvem descendentes, de que a mulher muitas vezes fala mal do homem. E muitas vezes essa não é verdade. Era um bom pai, era um bom marido, mas bem, estes homens forçados a casar e que cuidam bem da prole, sentem-se injustiçados. Ainda reinam as visitas agendadas. E nessas visitas agendadas ocorrem algumas vezes situações onde um genitor fala mal do outro diante dos descendentes, o que causa um rompimento ainda maior no fino laço que ainda restou de base familiar. Honestamente, eu acredito que deveria haver alguma educação familiar de forma mais incisiva. Sabiamente, muitos daqueles que querem viver para si, talvez não seguissem o caminho diverso do desejado. Quero deixar bem claro aqui, como homem MGTOW, que a sua descendência nunca vai ter culpa de nada. Eles são os maiores inocentes aqui. Você deve cuidá-los da melhor forma possível, a não ser que em algum momento da vida, na sua maioridade, eles se rebelem quanto à sua presença e tudo mais. Então você não vai ter mais obrigação nenhuma. Essa é a real. Não quer cuidar de você no futuro, não tem problema, siga o seu caminho. A sua parte você fez. Fique extremamente tranquilo quanto a isso. Então nós temos
muitos que estão ouvindo e vendo este vídeo que vão acabar se encaixando em um ou mais desses cenários aqui que eu estou falando agora. E se você tiver um amigo que acabou de se divorciar, por favor, mostre esse vídeo para ele. Mostre esses áudios aqui que eu estou passando para você, porque eu, Mac, passei por tudo isso. Digo para você, melhor escolha não há. Ser um MGTOW, ser um homem que vive para si mesmo. E se possível, se você puder criar um plano de vida para que você possa viver com o mínimo possível de intromissão do Estado, aí, meu brother, é só correr pro abraço, fazer por si e para si. No que depender de você, muitas coisas vão dar certo. Este é o meu recado neste episódio 16 para todos os homens que não nasceram para casar e ainda não sabem. Até mais, aguardo você no próximo episódio.